gente, meu nome é Andressa, hoje é dia de vídeo novo aqui no canal para a gente conversar sobre um livrinho que na verdade reúne, 3 novelas de uma autora que está se tornando uma das minhas favoritas no gênero, que é então o livro Odeio Te Amar, da Ali Hazelwood, que na verdade, então, como eu disse, são 3 histórias. Então a gente vai conversar sobre Sob o Mesmo Teto, Presa com Você e Abaixo de Zero. Por que resolvi fazer um vídeo, sobre essas 3 histórias? Porque, além do fato de ser, as 3 histórias de uma mesma autora, é uma autora que está, como eu disse, se tornando uma das minhas favoritas no romance contemporâneo. Já li, então, A Hipótese do Amor e li A Razão do Amor, que foram 2 grandes leituras. A Hipótese, inclusive, ainda é o meu favorito da autora, porque foi sensacional. Apesar de que tem uma das 3 histórias aqui que eu acho que se fosse um romance maior, acho que provavelmente estaria ali juntinho com A Hipótese, mas para além disso, foram todas boas leituras que eu fiz. Claro, é uma mesma autora, então, são várias histórias da mesma autora, o que contribui para que as histórias tenham suas semelhanças. Muitas autoras têm, aquelas formulazinhas delas, que elas juntam alguns elementos que acabam sendo comuns, principalmente para quem lê os livros um atrás do outro e consegue, então, perceber melhor esses detalhes, que foi o meu caso. Faz um tempinho que eu li A Razão do Amor, eu li ano passado, mas li essas 3 uma atrás da outra. O que elas têm em comum são o fato de que são 3 histórias, cada uma delas contada por uma dessas melhores amigas, tá? Então a gente tem a Mara, a gente tem a Hannah e tem a Sadie. Isso, eu acho que é assim que se diz o nome dela, tá? Então essas 3 são 3 melhores amigas, bem diferentes uma da outra, mas com o fator, inteligência em comum. São 3 mulheres que fizeram o pós-doutorado, se não me engano, juntas, e então, a gente pode supor que elas são bem inteligentes dentro de suas áreas e que elas têm esse detalhe em comum, além do fato de que, como algo comum nas histórias da Ali, elas são geralmente uma das únicas mulheres dentro do ambiente profissional onde elas estão. O que acho que, eu também posso reduzir isso ao fato de que provavelmente na vida real são poucas as mulheres que estão incluídas dentro desses ambientes. Bom, na primeira história, então, a gente tem o Sob o Mesmo Teto, que é o clichêzão de 2 pessoas morando sobre o mesmo teto, e é então, protagonizada pela Mara, a primeira das nossas amigas aqui, então. E a Mara e o Liam. O que aconteceu para esses 2 irem parar na mesma casa? Ela é uma engenheira ambiental e ela tinha uma orientadora que ela se tornou quase uma parte da família da Mara, porque a família da Mara é mais distante, tem alguns detalhes complicados da vida dela, e o fato é que ela se aproximou muito da orientadora e a orientadora morreu. Isso não é spoiler, porque a primeira página a gente descobre isso, porque a orientadora dela deixou uma casa, então, de herança para Mara, e como a Mara acabou de se mudar para a cidade ali de Washington, onde ela vai começar um novo emprego dos sonhos dela, ela acaba não vendo muita saída além de ir atrás dessa pessoa, desse sobrinho que está na casa, e que ela descobre, que também foi um dos herdeiros, dessa mulher, e conversar com ele para tentar, entrar aí em um acordo, porque ela precisa ficar na casa para não pagar aluguel. E aí é onde começa a treta, porque ele é um advogado de uma empresa de petróleo. Então, a gente tem esse detalhe, o que é sensacional, porque é o motivo da treta entre eles, principalmente por causa dela, porque ela fica indignada quando descobre a área que ele atua. E ele também é todo grande, todo sério, não puxa muito assunto, então ela não sabe muita coisa sobre ele, até que, aos poucos, eles vão se aproximando. E essa coisa de morar junto, e o clichê de se aproximar, de se tornarem amigos, enfim, algo mais. O fato é que essa foi uma história muito fofa,
e que acho que foi a que eu li mais rápido entre essas três de Odeio Te Amar, né? Então, foi uma leitura muito divertida, completamente divertida. Tem alguns detalhes mais tristezinhos? Tem, mas como são histórias mais curtas, o foco é no romance realmente, e foi muito fofo, maravilhoso essa coisa de opostos, que não são tão opostos assim e são incríveis juntos. Enfim, maravilhoso. E aí, a segunda história é da Sadie, que é então presa com você, que ela vai ficar, no início dessa história, ela está presa dentro de um elevador com o Eric, que um engano aconteceu e ela odeia ele. Então, eles vão estar presos dentro do elevador. E a partir daí, então, a gente vai ver a história sendo contada de por que ela odeia ele neste momento presente, aonde, né, a história está se passando. Então, e ela, Sadie, então, é engenheira civil, assim como o Eric. E foi bem interessante. Eu fiquei um pouco chateada pelo fato de que essa história seguiria o mesmo roteiro da primeira, no sentido de que a gente ia e voltava de presente e passado. Claro, essa ida e volta mais do que da primeira história, porque na verdade a primeira história, só a primeira parte era o presente, depois a gente voltava desde o comecinho deles se conhecendo até então voltar para o presente. E na verdade essa história do elevador tem um vai e volta aqui realmente. E essa não é um tipo de recurso que eu gosto nas histórias, geralmente se torna cansativo pra mim. Mas como é a Ali Hazelwood e como são os personagens maravilhosos dela, eu insisti e acabei gostando demais da leitura, porque a Sadie e o Eric são dois personagens muito... Na verdade, eles acabam sendo bem mais próximos, mas um pouco parecidos, pela questão de trabalhar na mesma área. Eu acho que isso é um detalhe que acabou sendo importante. E o fato de que eles se deram muito bem, a gente vai descobrir, né, lendo essa história, que eles se deram muito bem no início do livro. Do livro não, né? Quando eles se conheceram aqui nessa história. Então ver como a confusão começou e depois se resolvendo foi muito bacana. Essa coisa de preso no elevador também é uma coisa que eu gosto, tá? Gosto de clichês e adoro quando eles ficam presos dentro do elevador. Eu acho maravilhoso. Incrível. E aí a terceira história, então, é a da Hannah, que ela, na verdade, ela é uma engenheira aeroespacial. Ela trabalha na NASA, o que é sensacional. Então, sim, ela é uma das poucas mulheres, mais uma vez, trabalhando nesse ambiente. Ela sofre um pouco por isso. E, na verdade, a Mara, eu acho que foi a que mais teve problemas nesse sentido. Mas, fato é que a Hannah também vai ter uns detalhes de problemas, assim. Principalmente porque a pessoa que vai nesta missão com ela até, né, a estação de pesquisa no Ártico, onde ela precisa ir para fazer a pesquisa dela, não é nada responsável, né, péssimo. E então a gente vai ver, mais uma vez, ela, no caso da Hannah, conhecendo o Ian no passado e o presente, onde ela está presa dentro de um negócio ali, que ela ficou presa por causa da nevasca. E quem tá indo resgatar ela, na verdade, é o Ian. Então, sim, gente, ele vai enfrentar a neve, o frio terrível, para resgatar a Hannah. Então, né, maravilhoso. E, mais uma vez, também tem uma espécie, não é bem mal entendido, porque, na verdade, ele realmente não queria que ela fosse para essa missão. Mas logo a gente vai entender por quê, né, pelo que, né, ela ficou presa. Então, de certa forma, se justifica o medo dela ir pra lá, e ao mesmo tempo não também, né, porque era uma coisa importante pro trabalho dela. Mas, tirando este detalhe, o fato é que esses dois são muito fofos também, juntos. A Hannah é uma figura, assim, incrível, porque ela diz não pra ele na primeira vez quando ele convida ela pra jantar, porque ela não gosta desse tipo de coisa, né, ela gosta de ali transar, se divertir e tchauzinho, segue a vida. Então ela não se envolve amorosamente com ninguém até, né, conhecer o Liam, porque depois do primeiro encontro, que não terminou tão bem quanto eles queriam, anos depois eles vão se reencontrar de novo, então, né, trabalhando na NASA, e aí tem este mal entendido e tem o que vem depois disso. Então foi muito legal essa história também. E o desfecho, então, dessas três melhores amigas juntas, porque
Os 2 primeiros contos, elas se falavam principalmente por vídeo, né? Porque depois que elas se formaram, cada uma foi para um canto, né? A Hannah lá pro Ártico, pro gelo, a Mara morando em Washington e a Sadie em Nova York. Então, cada uma em um canto, então no finalzinho ver elas juntas, né? Pessoalmente foi muito legal. E foi muito legal ver também os três homens, personagens masculinos juntos aqui, porque óbvio, eles iam se dar bem. E eu achei sensacional. Muito fofo, maravilhoso. O Ian é uma viagem, porque ele vai ver no final, tem a cena extra, né? E a gente vê ele vendo as outras 2 amigas dela, eu não posso falar porque dá spoiler, mas fazendo algumas coisas que ele sente vontade de fazer também. E aí a Hannah confronta ele, dizendo que ele não pode falar com os amigos dele ali, né, que são os namorados das amigas, melhores amigas dela, porque ele fica tendo ideias que não devia ter. Mas o fato é que esses 6 personagens são incríveis. Essas 3 histórias foram incríveis. Provavelmente, se eu lesse elas em momentos diferentes, eu teria gostado ainda mais, mas eu já gostei, assim mesmo. Então, pra mim tá tudo certo. O fato é que amei as 3 histórias, amei os capítulos extras, que, né, como sempre, esta autora faz capítulo extra pelo ponto de vista do personagem masculino. E perfeitos, maravilhosos, incríveis, sou apaixonada, fiquei apaixonada e realmente essa autora está se tornando a minha favorita, uma das favoritas do gênero. Por enquanto ali juntinho com a Brittany, que é um pouco mais drama e aqui é um pouco mais divertido. Tem a carga dramática, mas aqui geralmente eu me divirto mais nas histórias, então é uma coisa que eu amo. Eu gosto de ler, me divertir, me distrair. Estava precisando disso no momento que eu li essas 3 histórias. Acho que foi por isso até que eu li uma atrás da outra. Mas o fato é que a Ali é maravilhosa, esse livro é maravilhoso, os 3, né? As 3 histórias são maravilhosas. E espero ler um novo livro da Ali muito em breve. Quem sabe ainda esse ano, mais pro final ali. Novembro, por aí, quem sabe eu não leia o lançamento da autora, que agora não vou me lembrar o nome, mas é aquela capa laranja, muito fofa, que estou ansiosa também pra ler. Então, assim, maravilhoso, amei essa história. Mais uma super leitura aí de 2023. É isso, vamos ficando por aqui. O link vai estar na descrição para quem tiver interesse em adquirir. Tanto neste formato, né, físico, com as 3 histórias juntas, ou também tem em e-book, cada um, eles separados aí no caso, né, porque eles foram lançados primeiro como e-books, cada novela, né. Então vou deixar os links aqui para vocês, para quem quiser ler separado ou quem quiser ler essas histórias juntinhas. Tá certo, é isso, vou ficando por aqui. Vocês já sabem, né? Curtam esse vídeo, compartilhem com os amigos de vocês e não deixem de se inscrever no canal, tá certo? Um beijo e até a próxima.